Tá, não precisa. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui em nome da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Eu sou Fernanda Delgado, CEO da associação. Gostaria de agradecer ao MIT HIP, ao Energy Summit. É realmente uma honra muito grande estar nesse palco pelo terceiro ano consecutivo. E vamos abrir uma discussão importante, né? Hidrogênio verde. Eu gosto de dizer que hidrogênio verde é o assunto mais sexy que a gente tem hoje no setor de energia, né. Não é uma bala de prata, vai compor um portfólio de soluções que a gente tem para trazer para baixo o conteúdo de carbono de processos produtivos. A gente está falando para mais, uma matriz energética, a gente está falando de possibilidades dentro de uma economia real, né. Isso que é o importante agora do hidrogênio verde. Tem a famosa frase, né, deixou de ser hype e agora passa a ser uma realidade. Existe uma carteira de investimentos de aproximadamente 188 bilhões, de reais para os próximos anos para serem trazidos para o Brasil, com a previsão, de um impacto de 7 trilhões de reais no PIB até 2050. 2 leis foram postas, né, foram sancionadas no ano passado pelo presidente Lula, uma com todo o arcabouço legal para o hidrogênio verde, sobre taxonomia, certificação, normatização, e uma outra que vai trazer os incentivos, creditícios, o chamado PHBC, Programa do Hidrogênio de Baixo Carbono, que vai fazer a alocação de 18 bilhões de reais entre 2029 e 2032 para empresas que comprovarem, né, comercializarem e produzirem hidrogênio de baixo carbono, adensando a cadeia produtiva e comprovando aí ser o hidrogênio realmente de baixo carbono. Então, esse é um cenário que a gente tem. Não preciso repisar aqui informações que a gente escuta a todo momento, que o Brasil tem uma grande vantagem pela matriz energética, a matriz elétrica limpa, possibilidade, disponibilidade de água, disponibilidade de terra, as instituições muito fortes, né, a santidade dos contratos, isso tudo é mais do que sabido. O que interessa agora é como a gente transforma todas essas possibilidades em economia real, em notas fiscais, em projetos, né. E para isso a gente tem aqui um representante da indústria, um representante da academia, e eu vou fazer algumas, perguntas, né, essa vai ser nossa dinâmica aqui. Eu vou conversar com o Rodrigo, da Atlas Agro. Rodrigo tem um projeto muito interessante, em Minas Gerais, vou pedir para ele apresentar o projeto, mas um projeto de fertilizante que eu gostaria de destacar e que todos vocês tivessem em mente, que fertilizante é o Tier 1 da nova indústria Brasil, ou seja, dentro da agenda verde do governo, que é trazer para cá a indústria que a gente perdeu desde os anos 80, a indústria de fertilizante é uma das mais importantes e o projeto da Atlas Agro colabora com isso. Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente, ter aceito esse convite do Energy Summit. Eu queria que você trouxesse para a plateia o que é o projeto real de hidrogênio verde e fertilizante, amônia e fertilizante da Atlas Agro. Prazer, Fernanda. Bem, muito bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando. Diferentemente da Fernanda, primeiro ano que eu estou aqui no Energy Summit, mas é sempre bom a gente discutir sobre as oportunidades do hidrogênio. E aí, falando rapidamente, inicialmente, sobre a Atlas Agro, nós somos uma empresa europeia, hoje com a nossa sede na Suíça, onde fomos criada 3 anos atrás com um propósito muito simples: descarbonizar a indústria de fertilizantes nitrogenados. A empresa é formada por executivos com grande experiência na construção e operação de plantas de fertilizantes no mundo todo. A gente tem uma experiência de construção de mais de 30 plantas de amônia em todo o mundo. E quando a concepção da empresa foi criada 3 anos atrás, com o apoio da Macquarie Asset Management, que é o nosso maior investidor, o fundo australiano, a gente identificou no mundo aonde que a gente poderia ter um fertilizante nitrogenado competitivo, sustentável e o mais competitivo possível com fertilizante fóssil existente. A gente basicamente mapeou todas as regiões do mundo e a gente tem algumas localidades no globo que fazem muito sentido para nós, mas o case número 1 para nós sempre foi e continua sendo o Brasil.
Vários desses motivos foram explicados aqui pela Fernanda, e vocês sabem muito bem, pela matriz elétrica ser limpa, por ter uma grande disponibilidade de energia, energia a um custo até então acessível. Mas tem um outro lado do espectro também, e esse outro lado do espectro é que o Brasil ele tem uma forte agricultura e uma forte demanda por fertilizantes nitrogenados. Hoje o Brasil importa aproximadamente 15 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados todos os anos, e a gente, em 95%, consome 15 milhões e 95% desses fertilizantes são importados. Basicamente, a gente produz muito pouco e o grande motivo da produção é porque o Brasil não tem uma matriz competitiva para produzir fertilizante nitrogenado de base fóssil. Então a gente viu uma oportunidade muito grande. Então a gente veio colocar aqui no Brasil, nosso projeto, a gente tem 2 projetos hoje no mundo, tem um projeto dos Estados Unidos e esse segundo projeto aqui em Uberaba. E Uberaba não foi escolhido à toa, a gente tem uma forte demanda agrícola ali naquela região ali em torno de 500 quilômetros, tem mais de 3 milhões de toneladas em demanda de fertilizantes nitrogenados. E a gente vai produzir a cadeia inteira, desde o hidrogênio conectado ao grid, passando pela produção de amônia, mas a gente vai até o fertilizante. A gente costuma dizer, a gente não é uma empresa de energia, não é o nosso background, não é a nossa expertise. Nós somos uma empresa de fertilizante. É esse o nosso mercado, é isso que a gente sabe fazer. E com isso, obviamente, a gente tem alguns parceiros que estão nos ajudando também na parte de energia. Então, a gente tem toda essa tecnologia desenvolvida, a gente fez algumas aperfeiçoamentos na tecnologia para reduzir o custo de CAPEX e OPEX, que a gente pode detalhar aqui mais na frente, mas esse é o nosso projeto que nós vamos fazer e com uma oportunidade muito grande. Mesmo essa planta vai produzir 500 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados, e mesmo assim, que é um volume considerável, a gente está falando que vai abastecer menos de 4% da demanda nacional de fertilizante nitrogenado em números de hoje. Porque basicamente o agronegócio brasileiro e a demanda de fertilizante cresce quase entre 4% a 5% ao ano, todo ano. Você trouxe uma coisa muito importante, Rodrigo, que você falou que você não é uma empresa de energia, né? Vocês vão produzir, vão ligar o eletrolisador na tomada, né? Essa é a vantagem de você ter 93% da energia elétrica renovável. Essa é a beleza de se produzir no Brasil. Você faz o hidrogênio, você faz o nitrogenado e depois leva até o fertilizante. É bom a gente usar espaços como esse para trazer a sociedade para o debate, de que quando você fala do hidrogênio verde como vetor energético, você não está exportando a commodity hidrogênio verde, ainda que o seu projeto seja para o mercado nacional. Todos os projetos eles têm um produto final, né? Ou é a amônia, ou é o metanol, ou é o SAF, ou é o fertilizante, ou é o HBI, né? Então, existe aí um senso comum que se criou, né, num ideário nosso, de que vai se exportar hidrogênio, alhures para descarbonizar outros países. Não, a gente está trabalhando um adensamento da cadeia produtiva, trabalhando com uma molécula complexa, sofisticada, uma cadeia de alto valor agregado que vai até o final. E a gente trabalha o mercado externo enquanto o mercado nacional não fica pronto, ainda que o seu projeto seja para o abastecimento do mercado nacional, e essa é a beleza do projeto da Atlas Agro. Mas eu vou voltar com o seu CAPEX e com o seu OPEX, que isso nos interessa. Professor Enio, obrigada por estar com a gente aqui no Energy Summit, né? E você como representante da academia, eu queria que você trouxesse para a nossa plateia como o desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais pode impulsionar ainda mais. A gente a gente estava comentando isso, né? Sempre que alguém fala assim, não, mas como você vai manejar a amônia? Gente, a amônia já existe desde que o mundo é mundo, todo mundo maneja a amônia. Você já tem a construção de amônioduto, você já tem navios abastecidos a amônia, mas o que a gente pode contar do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, com tecnologias e materiais que impulsionem ainda mais a cadeia do desenvolvimento do hidrogênio? Muito obrigado. Fernanda, essa pergunta é exatamente o cerne do que nós trabalhamos no LAMERC, que é o laboratório que eu coordeno na Universidade Federal do Ceará. E nesse laboratório nós temos trabalhado desenvolvendo novas tecnologias para a cadeia do hidrogênio. O que nós acreditamos é que nós temos que desenvolver a nossa própria tecnologia,
assim como foi colocado aqui pelo Rodrigo, nós temos que ter uma tecnologia nacional e, mais importante ainda, que essa tecnologia do hidrogênio, ela deve ser regionalizada. Por exemplo, lá no Ceará, nós temos certas características que outros lugares, né, no Nordeste do Brasil, não têm. É importante a gente ver que, por exemplo, você importar um eletrolisador, aparentemente pode ser uma coisa boa, funciona bem em determinados locais, mas chega, por exemplo, lá no Ceará, tem a salinidade, tem a umidade, tem certas características que vão na questão de deteriorar o eletrolisador. E é assim que nós trabalhamos, por exemplo, desenvolvemos uma membrana para colocar nos eletrolisadores tipo o PEN, que é uma membrana feita de material de pesca, de casca de camarão, caranguejo, né, carapaça desses crustáceos, onde essa membrana é o coração do eletrolisador. E nós usamos uma membrana desse tipo, uma membrana biodegradável, na verdade um compósito feito com nanocelulose, óxido de grafeno, para fazer com que essa membrana fique protônica. E assim nós desenvolvemos uma tecnologia nossa, regional, material regional, usando pessoal, investimento local, né, o investimento ali de resíduos de caranguejo, de camarão, é resíduo local e, além do mais, entra na questão social. Então, nós acreditamos que desenvolvendo uma tecnologia nossa, como vários projetos que nós temos, agora nós estamos escalando essa membrana junto com o projeto da Finet e outros projetos juntos também com a Aeres para formar os tanques reservatórios também, que estamos desenvolvendo grandes projetos nessa área. Isso nós acreditamos que a visão nossa é de que cada região ela tem uma particularidade. A gente tem que desenvolver projetos, desenvolver centros nesses locais que caracterize e possa ser usar o matéria-prima, o pessoal do local, investimento, conhecimento, tecnologia nacional. E a inteligência artificial, professor? A inteligência artificial, Vai eh, passar, é uma moda? Vocês já estão usando? a inteligência artificial ela deixou de ser, ah, pelo menos lá no LAMEF hoje, né, eu sei que vários projetos utilizam inteligência artificial na cadeia do hidrogênio para verificar a questão dos aerogeradores, posição, como é que vai colocar painel solar. Mas lá no LAMEF nós estamos envolvendo um projeto onde nós caracterizamos o material usando inteligência artificial, ou seja, essas próprias membranas, elas são feitas reduzindo muito, assim, uma quantidade grande de testes feitos em laboratórios. Você pode usar utilizando aí técnicas de redes neurais, né, deep learning, usando esse sistema onde você caracteriza a membrana e, além do mais, não só de caracterizar na questão da molecular, confeccionando a membrana, mas nós conseguimos também eh, ver as propriedades mecânicas dessa membrana, que isso é importantíssimo, né? Você consegue tirar essas propriedades usando algoritmos. Então, a inteligência artificial também, ela é usada no sistema. Temos um outro projeto com outra empresa também da Finet, onde nós vamos usar um sistema sistemas que são descentralizados, né, vamos colocar esses módulos com painel solar, esses eletrolisadores, e vamos também usar isso, gerenciando a questão do oxigênio, do hidrogênio, a hora de melhor hora de ser produzido e tudo isso também são tecnologias que nós estamos envolvendo lá no LAMEF. Excelente, professor, obrigada. Vou voltar com você. Rodrigo, agora eu quero saber de dinheiro. Dinheiro sempre me interessa. Fala como é que fecha essa conta, esse CAPEX, esse OPEX, e que a gente tem energia, lógico, né? Existe essa narrativa de que a energia no Brasil é muito barata. É muito barata a geração, né? Mas a conta que a gente paga, ela é uma conta cara ainda, né? Como é que essa conta cara da energia renovável, ok, né, para fazer o hidrogênio, entregar um fertilizante que concorre com o fertilizante russo e ucraniano, que é feito com um gás natural que custa $2 o milhão de BTU. Como essa conta fecha, Rodrigo? E traz as políticas públicas que a gente trabalhou nessa resposta. Esse é um das principais vantagens que existe no Brasil, que tem algumas oportunidades, mas alguns desafios também. A gente já comenta há algum tempo, porque acho que vários vocês já viram, né, alguns gráficos que mostram o Brasil sempre lá com um dos menores custos de energia renovável, e toda vez que alguém me mostra isso, eu falei: "A história está contada pela metade, né, porque isso é o custo na geração, mas eu sou um consumidor industrial, quanto que o custo dessa energia vai chegar na minha planta?".
Então você tem isso, tem mais encargo setorial, você tem a tarifa do fio e tal, e no final a conta não é tão bonita quanto se parece. Então a competitividade do Brasil, ela existe, mas é relativa. E aí que políticas públicas podem realmente acelerar ou pode dificultar um pouco, né? Recentemente a gente teve essa medida provisória da mudança do sistema elétrico, isso tem alguns impactos para os consumidores industriais, que a gente está reavaliando, mas hoje no nosso base case, a conta ela é muito promissora, porque considerando, dependendo da forma de contratação de energia, e a energia renovável ele é entre 70% e 80% do custo de operação da planta, ele é um fator fundamental para o que fazer com que o Brasil seja competitivo. Isso a gente tem muito bem mapeado e, obviamente, mapeando e garantindo que essas políticas públicas andem dentro do que, o que a indústria espera para que isso aconteça. Mas essa é uma parte da equação. No nosso caso, a outra parte da equação é basicamente, hoje no fertilizante nitrogenado, 30% do custo do que o fertilizante que um produtor rural paga lá na fazenda é logística. A gente vai basicamente eliminar essa logística, porque, como a Fernanda falou, o fertilizante hoje lá na região vem lá da Rússia, vem do Oriente Médio, viaja lá quase 15, 17 mil quilômetros, a gente vai estar cortando isso, essa é outra parte da conta. Mas só isso ainda não consegue fechar a conta. Então tem um terceiro elemento, que são algumas melhorias operacionais que a gente está fazendo no nosso processo produtivo a partir da experiência que a gente tem com a construção de várias plantas de amônia, onde a gente vai conseguir reduzir um pouco o OpEx e também reduzir alguns equipamentos do CapEx, quando a gente fizer a interligação do processo de eletrólise com o processo de produção de amônia de Haber-Bosch e a planta final de fertilizante. Isso aí a gente espera reduzir entre 10% a 15% o custo, o que é muito significativo quando a gente está falando de uma commodity agrícola. E basicamente vender, obviamente, para aqueles mercados aonde sim tem uma propensão maior a ter um produto com uma sustentabilidade, um apelo maior, né? Então tem várias commodities agrícolas que exportam para países como a Europa, como Estados Unidos, que já tem um apelo ambiental forte, onde já tem um direcionamento para a gente ter uma precificação mais adequada. E são N desafios, né, Rodrigo? O fertilizante importado entra completamente isento de impostos, enquanto o fertilizante nacional segue pagando todos os impostos normalmente, né. Você trouxe a MP 1.300, que é um desafio que a gente vai ter agora, tanto em termos de, o fim do desconto do fio, como também da questão da autoprodução, que é um problema, né. A gente tem, eu gosto de dizer que é um grande Lego, né, todo mundo tem filho aqui, é um grande Lego cheio de pecinhas, que a gente tem que montar, mas não sabe qual é a peça final que tem que ser montada, né, você tem um monte de pecinha, todo mundo encaixando, mas a gente não sabe exatamente o final que tem que ser. E se eu puder adicionar um ponto nessa peça que é muito importante, porque tem toda essa questão regulatória da energia, mas lembra, a gente está basicamente com o pé na energia e com o pé na indústria de fertilizantes voltado no agronegócio. Um dos principais motivos, quando a gente chegou lá, se a gente for voltar 30 anos no tempo, lá em 1990, 1995, o Brasil importava 50% de fertilizantes e produzia 50%. 30 anos depois, hoje, quando a gente pega todos os fertilizantes, não só nitrogênio, mas fósforo e potássio, essa conta está entre 10 a 15% de produção nacional e 85% fertilizante importado. O que aconteceu que a gente basicamente perdeu a indústria no Brasil? Algumas políticas públicas incorretas. Foi criado lá em 1997 um convênio entre os estados chamado Convênio 100, onde ele desonerou a zero o ICMS dos fertilizantes importados, enquanto a indústria nacional pagava por isso. E aí você já sabe o resultado, né? Quem vai continuar produzindo aqui enquanto você tem um fertilizante importado pagando zero, a indústria saiu do radar. Felizmente isso foi revertido em 2023, mais de 20 e poucos anos depois. Existe uma ameaça disso voltar no final desse ano e é um dos temas também que a gente está tratando, assim junto com a BIV e junto também com a Simprifert, que é a Associação dos Produtores de Fertilizantes aqui no Brasil. É a política pública para o bem e para o mal, né. Assim como a gente tem agora a agenda verde do governo, que vai ver desde as 2 leis do hidrogênio, Patem, combustível do futuro, debêntures incentivadas, o mercado de carbono, né, que vai ser importantíssimo para toda essa nossa agenda renovável, vai trazer essa precificação, o sinal de preço das externalidades negativas dos fósseis vai ser extremamente importante para toda a indústria renovável. Você também teve decisões, contraditórias, vamos dizer assim, no passado, que precisam ser endereçadas, né. Enio, ainda dentro do espectro da política pública, fala pra gente, da política pública no setor de inovação, da importância, o que que tem, o que que não tem e o que que podia ser melhor? Bom, nós estamos no Brasil, nós estamos desenvolvendo
de uma certa forma, uma visão de que nós estamos conseguindo conseguir um marco legal, né, a questão do hidrogênio. Mas se você olhar a questão do desenvolvimento tecnológico, se você parte do desenvolvimento tecnológico, você consegue abrir mais essas arestas, ou seja, você vai exatamente de onde nasce a questão e você vai para onde você pode desenvolver toda a cadeia que você precisa, principalmente com relação ao hidrogênio. O que eu vejo é que a gente tem que colocar incentivos maiores dentro do desenvolvimento tecnológico. A gente tem que criar uma política de interesse regional, como eu falei aqui. Ou seja, nós temos aqui o Rio de Janeiro, nós temos aqui um arsenal assim, totalmente favorável à produção de hidrogênio. O Nordeste totalmente favorável ao hidrogênio verde. Como é que a gente faz? Como é que o governo pode entrar exatamente desenvolvendo essa questão de incentivo, desenvolvimento, por exemplo, de criação de um centro tecnológico, onde a gente passe a exportar tecnologia e não tirar daquela visão colonial, né, de que nós temos aqui, vamos levar a matéria e como no pau-brasil antigamente, né, vamos voltar a ser o pau-brasil, mas desenvolvimento de um grande centro tecnológico a ser estudado aqui junto com o governo, para a gente desenvolver tecnologia nacional de ponta, gerando emprego, gerando eh eh, tecnologia nossa e uma série de outros a nosso favor. Lá no centro de tecnologia que vocês têm no Ceará, o projeto de membranas, né, é um projeto real. Ele já acontece. Já Se o acontece, Rodrigo quiser comprar suas membranas, estou escalando. tá escalando? Rodrigo, lá, em Minas Gerais, em que estado está o projeto da Atlas Agro, real? Boa pergunta. E essa é uma pergunta que causa bastante ansiedade um pouco, né, o Muito, pessoal todo mundo fala ansioso bastante nessa sala. hidrogênio verde, mas cadê esses projetos? Eu não vejo acontecer. Mas aí talvez é um pouco da maturidade, talvez da experiência do aprendizado, né. Como eu te falei, a nossa experiência é em construção de plantas químicas desse nível. A É gente uma está planta falando química, né? a planta química, qualquer planta química, petroquímica, refinaria, se você pegar desde a concepção da ideia até ela entrar em operação, na melhor case, sem nenhum tipo de intempérie no meio do caminho, são 5 anos. Então esse projeto leva 5, 6, 7 anos até maturar, porque são projetos de bilhões de dólares. No nosso caso, a gente está falando aqui de um projeto de 1,2 bilhões de dólares. Então, tem várias etapas que precisam ser seguidas para você reduzir os riscos em todas as etapas até entrar na etapa de construção. Mas o projeto ele está acontecendo, porque eu estou aqui, a gente já fez vários investimentos, alguns milhões de dólares já estão sendo investidos, mas lógico que o pessoal só olha lá quando você começa basicamente a escavar. Mas falando especificamente, são 5 grandes etapas em projetos dessa magnitude. A primeira etapa, obviamente, são a pasta de desenvolvimento de negócio, você definir onde vai ser a conexão, definir basicamente a portaria, onde vai ser a disponibilidade hídrica, onde vai ser o terreno, a localização da planta. Tem a segunda etapa, que basicamente é a pré-engenharia, e a terceira etapa, que é a engenharia final, que são os últimos detalhes, onde você tem o CAPEX refinado até você começar a construção. Nós já terminamos essas 2 primeiras etapas, nós já gastamos alguns milhões de dólares. Agora a gente está se preparando para entrar nessa última grande etapa, que é a engenharia avançada, que a gente chama de Feed Front-End Engineering Design, para no final você ter a tomada final de investimento e começar a construir a planta. E basicamente vários elementos a gente precisa garantir, obviamente, a estabilidade hídrica, a gente está super bem, a gente já tem a outorga prévia junto à Agência Nacional de Águas, a gente já tem a portaria, a gente já tem uma boa sinalização da conexão junto na região onde a gente vai estar, a gente já tem um terreno, a gente já tem off-takes assinados, isso é importante, né? Pessoal, não tem off-take? Sim, tem off-take, nós já temos off-takes assinados com clientes, off-takes, não estou falando MOU, off-takes, binds vinculativos que são bankables no mercado. Então isso vai acontecer, mas isso toma tempo, mas as mudanças regulatórias que às vezes acontecem fazem com que às vezes você tenha que reduzir ainda um pouco mais o risco até você tomar a decisão final e começar a construir para basicamente assinar o cheque de 1,1 bilhão de dólares e começar a botar a planta para funcionar. Tem tempos e movimentos, né, a gente aqui do ponto de vista da iniciativa privada fica realmente com essa ansiedade, né, então onde está esse hidrogênio, né, onde está esse metanol, essa amônia? Mas as coisas têm os tempos da sua maturação. Assim como o projeto do Rodrigo toma a decisão final de investimento em 2026 e está em fase final de engenharia, a gente tem outros projetos dentro do espectro de associados da ABIV, como o da Forte, o Casa dos Ventos, Voltalia, FRV e Quer, que também tomam decisão final de engenharia,
decisão final de investimento no próximo ano, alguns com engenharia avançada, com licenciamento ambiental. A gente trabalha agora com as questões relacionadas à conexão lá no Nordeste e aguarda ansiosamente os 2 decretos relacionados ao REIDRO e ao PHBC, aí com esse acompanhamento muito a miúde com a agenda verde do governo. Bem, lamentavelmente o tempo acabou. Eu vou passar para as considerações finais e queria que vocês deixassem para a plateia, se todo mundo for embora hoje e tiver que lembrar de uma mensagem do professor Enio. Professor, o que ninguém pode esquecer hoje? Que ninguém pode esquecer hoje, Fernanda, é sobre o investimento nosso, a nossa tecnologia nacional. É a soberania do país e é nisso que nós estamos apostando no LAMEF, investimento nosso, desenvolvimento tecnológico e é uma grande oportunidade a cadeia do hidrogênio da gente fazer esse investimento. E essa é a mensagem que eu deixar da gente, como eu falei, aquelas política do pau-brasil, a gente tem que deixar. Vamos voltar, vamos desenvolver a nossa tecnologia nacional, criar grandes centros, e é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Rodrigo, o que eles não podem esquecer do Rodrigo da Atlas Agro hoje? O que eles não podem esquecer é que o Brasil é e vai ser um dos grandes players de produção de hidrogênio do mundo. Mas é importante a gente ter calma, ter consciência, ter a maturidade que os projetos eles precisam se maturar para acontecer. Não é à toa que a gente está aqui no Brasil, não é à toa que todas as outras empresas que a Fernanda comentou já estão investindo alguns milhões de dólares, porque todas elas acreditam no potencial do Brasil. As vantagens comparativas estão aí, mas a gente precisa basicamente avançar em alguns outros temas e ele vai acontecer. E realmente isso tem um potencial gigantesco pela matriz que a gente tem, pela renovação que a gente precisa. Hoje se fala muito, a Fernanda comentou sobre essa nova indústria Brasil e o que eu acredito é que essa reindustrialização do Brasil ela vai ser verde. Então aqui eu falei para vocês, se vocês já fizeram essas contas, acho que algum de vocês já fizeram, só em fertilizantes, né? Tem fertilizante, aço, amônia, metanol, mas só fertilizantes. São 15 milhões de toneladas de fertilizantes hoje. Esse número vai chegar em 25 milhões até 2050. A gente vai produzir menos de 3%. Então dá para fazer 30, 40 plantas dessa no Brasil todo e ainda assim a gente vai tendo que continuar a importar fertilizantes fora do Brasil. Obrigada, Rodrigo, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. E se eu puder deixar uma única mensagem para vocês hoje, é que a descarbonização da economia ela é inexorável. É um caminho que a gente já tomou e que não tem como voltar. E que espaços como esse, proporcionados aqui pelo MIT RIP, né, proporcionados pelo Energy Summit, são essenciais para trazer a sociedade para o debate, para que a pressão da sociedade na direção das políticas públicas seja muito importante na direção de uma economia de baixo carbono. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até agora.